Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada pelo sábado que podemos passar na tua presença, na tua companhia. Muito obrigada por podermos estudar aqui em conjunto assuntos tão importantes para esse tempo em que nós vivemos. Pedimos que a tua presença esteja entre nós, que o teu Espírito Santo nos venha abençoar, nos dá sabedoria, nos dá entendimento sobre a tua palavra. Fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Então, gente, bom dia, feliz sábado. Eu encerrei o ano junto com vocês, fazendo uma meditação, e hoje eu vou iniciar o ano também junto com vocês, que é muito bom. Então, eu espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja com energia para enfrentar mais um ano. E uma das coisas que eu peço a Deus, tanto para mim como para nós, é sabedoria, à medida que a gente avança esse ano, para a gente ir entendendo os assuntos que a gente ainda não compreende na totalidade, assuntos que ainda estão por vir também, que a gente vai aprender ao longo do tempo. Mas essa semana eu fiquei até em dúvida que assunto eu queria compartilhar com vocês. E depois eu tinha pensado no outro estudo, inclusive, e aí mudei de ideia e pensei que seria bom a gente fazer uma revisão, até porque eu gosto de fazer essas revisões para a gente sempre estar a par daquilo que a gente está estudando, para certificar que o grupo também a gente está acompanhando ao mesmo nível as coisas, né? Embora cada um tenha seu tempo, seu momento, mas é bom a gente estar a par e acompanhar em conjunto certos tópicos. Então, a proposta hoje é fazer a revisão de Apocalipse 12, 13 e 17, porque é um assunto que vai acompanhar a gente por muito tempo, né? Só que é um estudo extenso, então não tem como a gente ver cada detalhe na sua totalidade. Isso depois cabe a cada pessoa estudar esses detalhes, mas seria bom a gente revisar ainda assim, e vamos ver até onde o tempo nos permite chegar de alguma forma, né? Então, não é que eu mesma entenda todos os detalhes disso, para ser bem sincera, e por isso, eu vou contar com a participação de vocês. Seria bom que vocês pudessem participar para me ajudar também, tá? Tragam o entendimento que vocês têm sobre esse assunto, quer seja o entendimento que vocês tinham no passado, quer seja o entendimento que vocês têm atualmente sobre esse assunto. Eu acho que, inclusive, eu já dei um estudo sobre isso antes, não tão detalhado assim, mas que falava pelo menos um pouquinho da transição de reinos ali, do sexto, sétimo reino. Eu acho que eu já falei um pouco disso quando estava provavelmente dando algum estudo sobre lei dominical. Eu não lembro muito bem. Então, seria bom que a gente entendesse um pouco hoje o que que representa essa transição de reinos, o que que isso representa para nós hoje em dia, tá? Enfim, então, para não me alongar muito nisso aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para entender um pouquinho o que é que vocês sabem desses capítulos também, né? Então, eu escolhi esses capítulos, Apocalipse 12, 13, 17, mas por que que vocês acham que esses são capítulos importantes para nós atualmente? Nós já vimos esses capítulos no passado, são capítulos mencionados também por Ellen White, mas por que que isso volta a ser relevante para nós hoje? Não é uma pergunta nada complicada, não sei lá, para pegar em alguém de certa forma, assim, mas eu procuro uma resposta simples, na verdade. Vamos de resposta simples, de entendimento simples hoje. Por que que esses capítulos são importantes?
Alguém? A Carla falou que tem relação com a lei dominical. A gente está poucas pessoas hoje, então eu conto que eu quero que vocês participem, porque senão vai ser só eu falando aqui. E eu não quero avançar sem que ninguém me dê respostas. Então eu vou esperar até que vocês possam responder mais e falar mais sobre isso. Vamos lá. Por que que o capítulo de Apocalipse 12, 13 e 17 são importantes? A Carla já falou que. Peraí, deixa eu abrir o chat novamente. Porque tem relação com a lei dominical. Também sobre os reinos da queda e da rise of one of the kingdoms. A Gayle está mencionando que está relacionado com a queda e ascensão de reinos. Eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma ideia ou uma opinião em relação a isso. Eu não estou procurando respostas certas, eu só quero saber por que que é importante para a gente nesse momento do movimento. Ele fala do tempo do fim. A Bárbara está falando que fala do tempo do fim. A Ana diz porque está conectando com os últimos eventos. O Pedro porque falam ou dão informação sobre o sétimo reino. Boa. Então, é assim, 2024 e 2025 foram anos bem intensos para nós, né? Foram 2 anos, basicamente, em que a gente introduziu e desenvolveu toda uma mensagem sobre a lei dominical, até a gente chegar a essas 5 provas da lei dominical. Dentro desses 2 anos, a gente começou a olhar um pouco mais para o Apocalipse 12, 13 e 17, que foram extremamente necessários para essa compreensão da lei dominical. Todas as respostas que vocês me deram estão certas, tá? Então, vou pegar mais pela linha da lei dominical. Mas todas as respostas que vocês me deram estão dentro desse assunto da lei dominical, ok? Mas só para resumir todas as respostas, esses assuntos passaram a ser importantes para nós, esses capítulos, precisamente porque nos estão levando até uma lei dominical. É, então, são assuntos que ficam ficam às vezes um pouco esquecidos na nossa mente, mas se nos próximos estudos provavelmente vão ser revisados ou revisitados por outros palestrantes, tá? Então, o nosso ponto de partida foi, creio que 2024, quando a Ancia Tessa, ela começou com Atos 27, ela começou a falar sobre Atos 27, e depois, dentro desse assunto de Atos 27, ela desenvolveu estudos da lei dominical. Então, a partir de Atos 27, ela foi desenvolvendo esse assunto da lei dominical e chegamos a um ponto que a gente começou a falar sobre Apocalipse 17. Então, vamos começar a nos localizar agora numa linha de reforma. E então, outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: onde é que a gente se encontra agora na linha de reforma? Deixa eu fazer aqui a linha rapidinho. Eu gosto sempre de fazer isso, porque eu acho que não adianta a gente falar de tópicos, mas não saber onde a gente está necessariamente. Compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Abram os microfones se vocês quiserem, que até fica mais fácil para mim, em vez de ficar lendo o chat e aí todo mundo fala em conjunto. Mesmo assim, eu vou. Ah, a Petinha também colocou aqui o tempo em que a gente vive. Boa. Então vamos lá. Onde a gente está? Essa é a nossa pergunta. Onde estamos? Eu vou fazer aqui a linha. Colocar 1989, a gente sabe que é sempre o nosso ponto de partida. Colocar aqui segunda vinda. Eu vou pôr os marcos, que aí vai mais rápido. 2001. Lei dominical aqui. Fechamento da porta da graça. Então, onde a gente se encontra, eu botei aqui
Eu já coloquei os marcos para vocês. Agora preencham vocês essa linha. Onde vocês querem que eu coloque a gente, basicamente? Onde estamos, gente? Um pouco antes da lei dominical. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Eu não consegui entender, eu só entendi lei dominical. Um pouco antes da lei dominical. Entendeu agora? Ouvi agora. Obrigada. Então, uma das respostas seria que a gente está. Posso colocar aqui, se a gente for dizer um pouco antes da lei dominical, eu vou colocar que estamos aqui. Outra resposta? Temos mais pessoas aqui agora participando. Onde a gente se encontra nessa linha? O Gabriel ou a Carol dizem um pouco depois, então eu vou colocar um pouco depois. Peraí, deixa eu apagar essa data aqui. Eu vou colocar um pouco depois, mais ou menos aqui. Gaby, buen Oi, día. Mati, bom dia. Eu falaría que ya pasamos o aumento de conocimiento, estamos yendo para a formalização. E o aumento de conhecimento é depois de que marco? Qual aumento de conhecimento? Em que dispensação? A dispensação da lei dominical. Então, seria aqui você diz um aumento de conhecimento e aqui você diz seria a formalização, então você quer colocar a gente aqui mais ou menos, pode ser? Sim. Então, aqui foi a Petinha, Gabriel, Mati. Outra opinião? Como vocês podem ver, a gente tem opiniões diferentes. Onde a gente se encontra? De 14 pessoas que estamos aqui, só duas pessoas, três pessoas me falaram onde a gente se encontra. Gabi, Gabriel aqui. Assim, eu não discordo do Martin, não, tá? Eu só fui menos preciso. Falei, ao invés de um pouco antes, falei um pouco depois. Você quer que eu ajuste aqui? Quer que eu te coloque do lado do mate? Ou tá bom assim? Hum, pode colocar do lado do Mate. Então tá bom. A Gayle também quer seguir o Matias. Então, o Matias já tem alguns seguidores aqui. Eu não sei se. Dá para ouvir. Vocês conseguem ouvir a Bárbara? Não. Oi, Não. Tem que tá falar aqui, apagado. tem que falar aqui pertinho. A Noelle também seria outra seguidora do Mate, eu vou colocar aqui. Eu não sei se sou Não. seguidora do Machi, mas eu falaria que estou depois da lei dominical local ou de Estados Unidos e antes da lei dominical mundial, que seria o fechamento da Porta da Graça. Fala uma coisa, Noeli, ela não está aí onde eu falei. Ela pergunta qual seria o aumento do conhecimento. Só isso. O aumento de. Obrigada, Mati. O aumento de conhecimento, Noelle, seria assim, depois da lei dominical. Seria assim, esse marco. Eu estou dizendo seguidores do Mate, mas é brincando, gente. É só para a gente ter uma noção de onde eu estou colocando, tá? O Nilson também diz um pouco depois da lei dominical. É que, assim, tanto o Gabriel como o Mate foram um pouquinho mais precisos ao falar depois da lei dominical, entende? Então, não tenho data para o aumento de conhecimento. Eu acho que a gente ainda não tem data para isso. Ainda não foi marcado esse aumento de conhecimento como data. Então, deixa eu apagar aqui.
Vou pagar aqui a Noelle. Mas o que eu estava falando, o Gabriel e o Mate foram um pouquinho mais específicos em nos falar qual é o marco que vem depois da lei dominical, e onde mais ou menos eles acham que a gente estaria mediante o conhecimento que a gente tem hoje, tá? Então, quando vocês me dizem um pouquinho depois da lei dominical, não sei se vocês querem dizer antes do aumento de conhecimento, no aumento de conhecimento, depois do aumento de conhecimento. Então, é legal, assim, dar esse detalhe, né? Porque, por exemplo, ó, Betinha agora colocou aqui um pouquinho depois da lei dominical. Mas, por exemplo, um pouquinho depois da lei dominical poderia ser aqui, né? O Nilson está falando antes. Antes da lei dominical, você diz, depois ou antes do aumento de conhecimento. O que é esse antes? Uma coisa eu vou esclarecer para vocês. Vou colocar, inclusive, aqui, porque talvez ajude um pouquinho mais. Por exemplo, inicialmente, a Petinha tinha falado para a gente que a gente estava antes da lei dominical. Mas a gente já tem bem estabelecido que a data da lei dominical é 18 de julho de 2024. Então, se essa é a data da lei dominical, 18 de julho de 2024, a gente não pode estar antes da lei dominical, porque nós estamos em 2026 agora, ok? Mas isso foi inicialmente. Então, agora a Petinha mudou de opinião, provavelmente repensou isso, ajustou e diz que estamos um pouquinho depois da lei dominical. O Nilson diz que a gente está antes aqui do aumento de conhecimento. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou apagar esse aqui, porque agora a gente sabe que temos que estar certamente depois de 2024. Isso a gente tem por certo, né? Então, vamos voltar aqui. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. A gente já passou a agitação da lei dominical ou não? A Bárbara diz que sim. Uhum. Então, a Bárbara está dizendo para nós que sim. Se a gente sabe que a gente já passou esse é um outro ponto também para mostrar que a gente já passou essa da lei dominical. Porque a agitação da lei dominical, ela foi basicamente aqui nesse período de Pânion. Vou colocar aqui Pânion. Então, nesse período de tempo aqui, a gente teve esse período de agitação. Então, a gente não pode estar antes da lei dominical, porque antes da lei dominical foi esse período de agitação, depois de pânico. O que a gente viu aqui também? Que a gente teve uma queda do sexto reino e uma ascensão do sétimo reino, né? Então, aqui nesse período de tempo, a gente tem uma queda do sexto reino e a gente tem uma ascensão do sétimo reino. Então, a gente não pode estar antes lei dominical, tem que estar depois de uma lei dominical, né? Então, estaria correto a gente dizer, por exemplo, que a gente está caminhando em direção ao fechamento da porta da graça, por exemplo. A gente poderia dizer que a gente está caminhando, a gente já passou esse ponto aqui e a gente está caminhando para cá, para o fechamento da porta da graça. Mas a gente sabe que tem esses pequenos marcos antes da gente poder chegar a esse grande marco, que é o fechamento da porta da graça. Como o Mati mencionou, a gente tem um aumento de conhecimento e a gente ainda tem uma formalização, né? Então, o que eu diria, pessoalmente, né? Eu não vou marcar isso como certo, eu só queria saber a vossa opinião. Mas o que eu diria é que ou a gente está nesse aumento de conhecimento, ou passando por esse aumento de conhecimento. Então, eu talvez me colocaria, não sei, mais ou menos aqui onde está o aumento de conhecimento, capaz, ok?
Talvez eu me colocaria aí. Por que que eu digo isso? É, a gente tem tido toda essa luz que a gente teve depois da data da lei dominical, quando a gente teve todos os palestrantes chegando a uma conclusão em relação a essa data, esses 2 anos de estudo intenso depois que a gente marcou a lei dominical, eu acho que eu poderia considerar isso como se fosse um aumento de conhecimento. Mas eu não acho que esse aumento de conhecimento esteja todo inteiramente resolvido e que a gente tenha toda a informação nesse momento que a gente precisa para avançar para uma formalização da mensagem. Então, eu não discordo que o Márcio, o Gabriel e tal estejam depois do aumento de conhecimento, porque pode ser, eu consideraria que a gente está, assim, entre o aumento de conhecimento indo para uma formalização. Não sei se a gente está no início de um aumento de conhecimento ou bastante avançados nesse aumento de conhecimento, ok? Então, essa seria a minha opinião. Mas mais ou menos a gente está por aí na nossa linha, ok? Agora que a gente sabe onde mais ou menos a gente se encontra nessa linha, eu queria que a gente se tentasse localizar dentro do nosso tema, né? E a gente um tema assim principal seria basicamente Apocalipse 17. Só que para isso, a gente, como eu mencionei, a gente precisa entender onde foi a queda do sexto reino e onde foi a ascensão desse sétimo reino, né? Que eu coloquei aí entre Pano e a lei dominical, a gente viu essa queda do sexto reino e a ascensão do sétimo reino. Agora, por que ir para Apocalipse 17? Por que que Apocalipse 17, então, seria importante? Agora eu estou falando especificamente de Apocalipse 17. No início vocês me deram desses capítulos o porquê. Agora, um pouquinho mais específico, eu queria saber por que que Apocalipse 17, então, seria importante. O que que a gente vê de importante em Apocalipse 17? Se vocês tiverem as Bíblias já aí, quiserem abrir. Eu vou, inclusive, abrir a minha Bíblia aqui. Eu vou abrir o chat, caso vocês queiram escrever. Então, o Nilson falou aqui, tem 6 meses que já passou a lei dominical. Já passou mais de um ano, porque foi em 2024. Julho de 2024. A Lara falou, se chegarmos no marco, já deveríamos ter passado a agitação estar no decreto dominical diretamente, não? Sim. E aqui o Gabriel falou, entendo o autoclamor, aumento de conhecimento como período. Ok, concordo. Agora, voltando à minha pergunta, por que que Apocalipse 17 é importante? O que que fala Apocalipse 17 que possa ser tão importante? Eu não quero avançar, gente. Quero saber de vocês. Porque fala do quinto e do sexto reino. A Bárbara está falando que fala do quinto e do sexto reino. Vocês concordam que é sobre isso que está falando Apocalipse 17? Se eu abro aqui em Apocalipse Fala 17, sobre a mulher e a besta. fala sobre a mulher e a besta. Então, a Carol ajustou um pouquinho mais essa linguagem para nós. Fala sobre a mulher e a besta, quando a gente vai para o Apocalipse 17. Deixa eu ver como é que eu faço essa pergunta. Quando a gente. Eu acho que eu vou dar a resposta porque não estou sabendo fazer a pergunta. Existe, quando a gente vai para Apocalipse 17, um outro ponto importante, quando a gente fala de mulheres e besta, é ver essa constante luta entre dois poderes. Então, existe uma luta constante até o dia de hoje por controle e por poder, né? Hoje em dia, a gente não usa mais essa linguagem de reinos. Como a Bárbara estava falando, a gente consegue ver 2 reinos aí. Eu diria que os reinos que a gente vê é o
sexto e o sétimo reino, um caindo e o outro ascendendo, né? Então, a Bíblia nos dá essa linguagem de reinos, mas hoje em dia a gente usaria a linguagem de governo, né? A gente falaria de governos. Então, é isso que a gente vê em Apocalipse 17, uma luta constante entre duas entidades, né? Que são para nós dois poderes. E quem são esses poderes? Quem a gente diria que são esses poderes aqui? Eu já falei para vocês que é o sexto e o sétimo reino, tá? Já facilitei um pouco. Se eu falo de sexto e sétimo reino, qual seria a outra forma de falar desses reinos? Quem são quem é esse sexto reino e quem é esse sétimo reino? Os Estados Unidos, Os Estados Unidos, a Bárbara em também. diferentes formas. Isso. Então, a gente tem os Estados Unidos, mas em fases diferentes. Então, tanto o sexto como o sétimo reino estão representados pelos Estados Unidos, só que em fases diferentes, ok? E é importante a gente, por exemplo, se a gente vai diretamente para o capítulo, não está falando aí que é os Estados Unidos nem nada, né? Mas na hora que a gente vai trazer isso para o nosso tempo, a gente tem que saber quem são esses reis e quem são esses reinos que estão sendo representados nesse capítulo, para a gente entender onde a gente se localiza nessa história, ok? Então, em conexão com Apocalipse 17, a gente tem Apocalipse 12 e Apocalipse 13, que nos contam basicamente a mesma história, só que numa perspectiva diferente. E todos esses capítulos, eles estão em conexão porque eles nos direcionam até a lei dominical. Agora, o ano passado, acho que foi o ano passado, verão do ano passado aqui da Europa, junho ou julho, por aí, a gente teve umas aulas em Eslováquia com o ancião Parminda. E o ancião Parminda começou a destrinchar um pouco mais esses capítulos para nós, onde ele começou a dizer quem era a mulher, quem é a besta, enfim, a entrar em mais detalhes sobre esses capítulos, né? E o ponto que ele introduziu, que foi bastante importante, foi a questão de duas visões. Por exemplo, você entra no capítulo da Bíblia e você tem que enxergar esse capítulo com duas visões. Alguém lembra quais eram essas duas visões? Para quem reveu esses estudos do Parminda, quem viu, quem acompanhou esses estudos do Parminda na Eslováquia, e não só na Eslováquia, porque ele depois falou disso na África do Sul, mencionou isso tem sido mencionado em vários estudos. Sempre é mencionado essas duas visões. Mas não são duas visões, por exemplo, João subiu a montanha e teve uma visão em relação a isso, Daniel teve um sonho e viu isso na visão. Quando eu me refiro à visão, eu não estou falando sobre isso, mas é um conceito que quando você abre um capítulo, você pode ver de duas formas. A panorâmica é uma delas? Panorâmica seria uma delas, e qual seria a outra? Dispensação. Dispensacional, isso. Eu não tinha o chat aqui aberto, desculpem, gente. Às vezes eu não consigo abrir o chat, então é só vocês abrirem o microfone. Então, certo, essas são as duas visões. A visão panorâmica e a dispensacional. E é com essas visões que a gente, então, começa a comparar esses capítulos. De uma forma, assim, bem resumida, a gente pode dizer que a visão panorâmica, ela faz o quê? Conta toda a história de princípio ao fim. E a visão dispensacional, a palavra fala por si só, é apenas um período de tempo dentro dessa história. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de visão panorâmica, a gente precisa saber qual é o nosso ponto de partida e qual é o fim dessa história, né? E que história a gente está falando também. Então, a gente abre o capítulo
a gente vai ver, Apocalipse 17 está falando de quê? Qual é a nossa história? A Carol falou, mulher e besta. Então, se está falando de mulher e besta, qual é o ponto de partida e qual é o fim dessa história? Então, a gente marca o nosso ponto de partida e o fim dessa história. Mas existe um decorrer dessa história, um desenvolvimento também nessa história, que é a nossa visão dispensacional. E a gente precisa saber como essa história ela vai se desenrolar, que é para a gente depois poder aplicar essa história para nós, né? Então, quando a gente fala desses três capítulos, 12, 13 e 17, será que esses capítulos eles têm o mesmo início? O que que vocês acham? Apocalipse 12, 13 e 17 têm o mesmo ponto de partida? De estudos que vocês lembram? Poderíamos dizer que sim ou não? Então, No, não. Por quê? el capítulo 12 comienza falando sobre Roma, o dragón que quiere atacar a mulher, que va a dar un filho que é Jesus, um período diferente de tempo. Uhum. Então, a gente tem. Eu vou dizer o seguinte: esses três capítulos juntos, eles têm a mesma história, mas eles não têm o mesmo ponto de partida. Porque, se vocês lembram, eu mencionei inicialmente que essas histórias estão sendo contadas de perspectivas diferentes. Então, se eu estou contando uma história e o Mati está contando outra história, a gente vai ter a perspectiva diferente dessa mesma história. Então, eu posso me dizer assim, é, sei lá, eu vi as Torres Gêmeas, eu vi que elas caíram de uma certa forma. E eu falar, olha, mas eu também estava lá nesse dia e eu vi que elas começaram a cair a partir de certo horário. O fato é, as Torres Gêmeas elas caíram. O Mate pode me dizer, caíram em tal hora. E eu falar, não, para mim eu acho que foi em tal hora, né? Essa seria a visão dispensacional. Então, elas podem não ter o mesmo, pode ser a mesma história, mas sem o mesmo ponto de partida, ok? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Gaby, eu Pode escutei un ejemplo que me pareció interesante, que debe ser a Emma. Ella falou, es como si, por si fuera la línea de Gabriela. Você tem Gabriela bebé, Gabriela crianza, Gabriela adolescente, Gabriela joven, Gabriela más adulta. Son diferentes dispensações, mas é a mesma pessoa. Entonces você tem ese proceso de una estatua, de una imagen que Satanás está queriendo, un plano que él está queriendo cumplir, mas tem diferentes etapas que se pode estudar ou dispensação ou toda a linha junta. Me parece interessante. Isso, boa, Márcia. É uma forma mais simples de explicar. Eu não sei se você quis dizer que viu isso da Emma. Eu vi esse exemplo sendo dado pelo Blessing. Nesses estudos que o Blessing está desenvolvendo agora sobre Ele citou a Emma, por isso. isso, ele citou a Emma e ele mostra lá, por exemplo, você tem o nascimento e a morte da pessoa, mas também tem a vida da pessoa, por exemplo, a pessoa com 15 anos, a pessoa com 20, a pessoa com 80. A gente também poderia ver os capítulos dessa forma, se vocês acham que é mais simples. Eu realmente acho que esse exemplo é um pouco mais simples de ser entendido. Obrigado, Mati. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias. E vamos começar por Apocalipse 12. Eu vou confessar para vocês que, assim, eu primeiro vou precisar da vossa ajuda, porque eu não sou a melhor pessoa para descrever onde está a visão panorâmica e a visão dispensacional. Algumas, assim, são um pouquinho mais fáceis que outras de ver, onde está o panorâmico e o dispensacional, mas nem sempre eu consigo enxergar e daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas vamos pouco a pouco. Apocalipse 12. De que fala Apocalipse
12. De que fala Da Apocalipse? perseguição da mulher, acaba sendo perseguida pela besta e depois foge para o deserto. Tá, então é uma visão em relação à mulher que está sendo perseguida pela besta. Se eu vou pôr o título, tá certo, mas se eu vou pro título, fala da mulher e do dragão. Mas você me deu mais detalhes sobre isso. Ótimo. Quando a gente fala da mulher fugindo e sendo perseguida, que tipo de visão é essa? Você vê isso como dispensacional ou você vê isso como panorâmico? Eu não posso responder ainda isso. Eu vou deixar as outras 16 pessoas responderem. Tá bom. Então, o restante das 16 pessoas, o que que vocês acham? O Gabriel já nos ajudou um pouquinho no contexto da história. A mulher sendo perseguida, né? Aqueles 1260 anos, do período de Roma Papal. Mas isso aí, para vocês, seria, dentro do contexto do capítulo, o que que vocês acham? É um panorâmico? É essa a história toda? Ou isso é ou é dispensacional? Seria panorâmico? Por que que você Não, veria não, isso? não, 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 não panorâmico, dispensacional, até porque você falou 1260 anos, então dispensacional, esse tempo. Então, a gente está falando ali, boa, a gente está falando ali de um período de tempo, né? De uma história específica que aconteceu ali, 1260 anos dessa mulher sendo perseguida. Então, eu poderia ver isso como uma dispensação, uma visão dispensacional. Tem como ver isso de uma outra forma ou só dispensacional? Não precisa ser a tia respondendo. Oi, Gabi. Bom dia, Carla. Feliz Bom sábado. dia. Tudo bom? Olha, eu acho que depende de novo. Depende de novo, exatamente. Mas depende do quê? É, a gente aprendeu, né? A Ancient Terry estava falando dela dispensacional, até mencionou para a gente apontar um pouco antes, porque a besta, né? O dragão vem um pouco antes e deu aquela visão de Uriah Schmidt. Mas também no adventismo tradicional, quando a gente falava ali, dentro do capítulo, né, que a sua cauda levou até si parte das estrelas do céu, não sei se você lembra, também era falado a respeito dos anjos, né, lá no céu, e que Satanás, né, o dragão, levou essa terça parte. E o conflito inteiro entre esse dragão até o fim e a mulher. Aí, naquela visão, dragão, Satanás, mulher, igreja ou remanescente, melhor dizendo, em todas as eras. Exatamente. Então, é um bom ponto porque por quê? E por que que isso às vezes se torna difícil de ver? Vocês veem que a Carla conseguiu explicar essa mesma história dessa mulher, mas de uma outra forma. Por quê? Vocês conseguem ver essa perseguição aqui na Terra, ela tendo um início e um fim aqui na Terra. Mas a gente também conseguiria ver essa história tendo um início e um fim no céu. Então, a gente sabe que tem sempre o reino de Deus e a história sendo contada ali, mas depois a gente também tem a contrafação de Satanás querendo fazer essa réplica que acontece aqui na Terra. Ou seja, por que que nem sempre é fácil da gente ver uma visão dispensacional ou uma visão panorâmica? Porque num só verso, a gente consegue, às vezes, ter mais do que uma história. Por isso é que eu entendo que a Carla tenha dito que depende. Porque, por exemplo, você pode pegar nesse verso e apontar para a história no céu, ou você pode pegar nesse verso e apontar para a história na terra. E é aí que, para mim, pessoalmente, complica. Por isso é que eu não creio que seja tão simples dizer assim, é uma visão dispensacional ou é uma visão panorâmica. Porque, assim,
em certos versos até dá para fazer isso, né? A gente conhece a história e a gente até consegue fazer isso. Por exemplo, se a gente está falando ali dos 1260 anos, a gente consegue ver ali como dispensacional, creio. Então, vocês conseguem ver agora por que que a Carla diz que depende? Eu espero ter explicado, eu acho que a Carla explicou bem, mas eu espero ter enfatizado um pouco melhor esse ponto. É que dentro de um verso você consegue ter mais que ver mais que uma história, ok? Por isso é que não é tão simples a gente explicar essas visões, a panorâmica e a dispensacional, sem a gente entender bem o ponto de partida da história, né? Porque se a gente está falando da mulher e da besta, ou da mulher e do dragão, essa história ela já começou no céu, por exemplo. Então, onde é o ponto de partida dessa história? Que história nós estamos queremos contar? A do céu ou a da terra necessariamente? Ok? Gail, tem que falar aqui, senão não dá para ouvir. A Gail tem um comentário. E eu também, Gabi. Ok. Eu não vou trazer nada bem diferente do que tu estás a dizendo, eu só vou adicionar. Mesmo assim, nós temos que sair, às vezes, completamente do Apocalipse e ir para Daniel. Também Daniel é uma ponte dessa história para dar-nos mais entendimento realmente o que é que a mulher e besta a história está a contar, panoramic, panoramic. Então, o que a Gail está falando, que não é o que eu quero fazer hoje, eu não vou sair hoje desses capítulos, mas que é um fato. Às vezes a gente precisa sair desses capítulos em que a gente está e ir para outros capítulos procurar o ponto de partida da história. Mas a gente precisa ter esse costume de, dentro do capítulo que a gente está, conseguir enxergar esse ponto de partida e esse fim também. Fazer com que o capítulo se explique por si só, sem que a gente tenha que ir para outros pontos para justificar o que está sendo dito ali, tá bom? Mati, perdão, não vi a mão levantada. Para mí, a respuesta a la pregunta si el capítulo 12 es dispensacional o panorámica es as duas. Entonces depende de que você queira falar. Porque o capítulo comienza con un dragón queriendo matar o filho da mulher e logo esse dragão se converte em uma serpiente. Aí você vê essa mudança do reino, que a persigue no período do deserto que está aos 1260. Entonces você ali tem Roma, o que conhecemos como Roma pagana, e período Roma papal. Tem duas dispensações. É só isso. Obrigada, Mati. Eu acho que era isso que a Carla estava querendo dizer também, né? Esse depende precisamente porque você pode ter as duas aí, ok? Então, obrigada por dar mais detalhes também. Então, se a gente vai agora para Apocalipse 13, vamos pular mais um capítulo aqui na nossa Bíblia. De que nos fala Apocalipse 13? Eu estou pulando, gente, os capítulos muito rapidamente, porque a gente não tem tempo para ver detalhadamente, pelo menos não hoje nesse estudo, tá bom? Mas eu quero que a gente fique com uma ideia, pelo menos, dessa revisão. O que fala Apocalipse 13? Começa da transição de uma dispensação à outra, né? A gente está aqui na beira do mar, onde João vê a visão do dragão emergindo das águas, né? E ele recebe a ferida, o golpe de morte, né? Que a gente localiza em 1798. Ok, obrigada, Gabriel. Então, o Apocalipse 13 fala no início do capítulo, o título já fala, a besta que sobe do mar, né? Depois, o desenrolar do capítulo, o Gabriel já nos falou um pouco, e é um capítulo onde a gente vê essa besta saindo do mar. Poderíamos dizer que é uma visão dispensacional ou uma visão panorâmica aqui? Ou as duas? O que é que vocês acham? No capítulo anterior, a gente falou um pouquinho dessa diferença. Agora, nesse capítulo, a gente diz que
Esse início, por exemplo, aqui no verso 1, uma besta subindo do mar, seria dispensacional, seria panorâmica, seria as duas. O que que vocês acham? Eu vou ler o verso enquanto vocês pensam, ó. Verso 1 do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Quando a gente lê esse verso aqui, o que que nos parece? Está falando de uma dispensacional ou panorâmico? Assim, parece panorâmica, talvez por causa da besta de 10 chifres, que tá, seriam várias dispensações que incluem essa besta, essas cabeças. Aham. Então, o que que eu diria? Eu acho que a gente talvez possa ver as duas. Primeiro, porque quando a gente essa besta, ela emerge do mar, a gente pode associar a um período de tempo. Dentro do período de tempo ali em que o papado está reinando, vamos dizer assim. Mas a gente também poderia ver uma visão panorâmica porque fala dessas 7 cabeças. E essas 7 cabeças, elas englobam todos esses reinos. Estão vendo? Então, não é tão simples assim de a gente dizer que é uma ou que é outra sem a gente realmente conhecer essa história. Então, acontece no capítulo 13 o que acontece no capítulo 12, né? Por exemplo, se eu fosse pro verso 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aqui, para mim, talvez eu diria que é uma visão dispensacional, porque está nos falando ali já de 42 meses, ali um período de tempo que acontece. Se eu vou aqui, por exemplo, para o verso 11, que me deixa um pouco em dúvida, mas diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como o dragão. Quando a gente vê esse verso aqui, eu não sei se eu vejo ela o ponto de partida, eu diria que eu vejo ela como dispensacional. Mas aqui, por exemplo, se a gente que conhece esse verso, a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, em duas fases. Uma em que os Estados Unidos é a fase cordeiro e a outra em que os Estados Unidos começa a falar como um dragão. Ou seja, essas duas fases podem ter um início e um fim. Então, aqui, por exemplo, eu pessoalmente, vou ser sincera ao dizer que eu não sei necessariamente se também poderia enxergar como panorâmica. Eu vejo sensacional, mas eu não sei a vossa opinião. Vocês acham que a gente poderia dizer também que é panorâmica? Alguém quer comentar sobre isso? Eu acho que o capítulo é as duas. Eh, Panorâmica no fato que fala de uma besta, logo fase o cordeiro, podríamos falar que é quando a besta more, que voy a falar que more, e logo ressuscita noutra besta da terra. Então você tem 3 períodos do tempo ali. Ou seja, você vê isso, por exemplo, como o quinto reino ressuscitando no sétimo reino. Seria isso? Claro. Ok. En Então, una, sí, fala. que es a besta da terra porque ahora camina sobre a terra. Mas a mesma besta estava na água. Exatamente. Até porque a gente já falou, assim, que também às vezes me confunde, porque, assim, desses capítulos a gente diz que, assim, uma besta com 7 cabeças, mas a besta é a mesma. O fato é que essa besta tem cabeças diferentes e ela, em reinos diferentes, age de formas diferentes também, tá? Então, eu acho que é um pouco mais complicado e às vezes um pouquinho sutil de entender essas diferenças, mas são exatamente esses pontos, os pontos
principais para a gente entender. Estão vendo? Porque eu, por exemplo, eu falei da besta saindo do mar e vi como dispensacional. Mas logo a Lara apontou para a gente que, olha, a gente também tem essas 7 cabeças. E essas 7 cabeças podem ser uma visão panorâmica, porque elas estão em todos esses 3 capítulos. Ok? Agora, Apocalipse 17. Que história a gente tem em Apocalipse 17? Tem uma Vigiar o mão meu. levantada, Gabi. Eu não sei porque eu não consigo ver as mãos aqui. Não sei de quem é a mão, mas pode falar. Não sei quem tem a mão levantada. É Carla, Carla? A gente não tá ouvindo, Carla. Achei que eu estava. Agora sim. Vocês estavam me ouvindo? Eu estava tentando baixar a mão, porque meu comentário era a respeito do anterior, né? Desse que a gente estava conversando, e agora você passou para o 14, eu acho que meu comentário não vai ter mais pertinência. Mas a gente pode voltar atrás, não tem problema. Pode fazer seu comentário, que às vezes traz mais luz e ajuda até no próximo capítulo. Se quiser. É só um detalhezinho ali que eu fiquei percebendo no capítulo 13, no verso 2, que fala que a besta era semelhante ao leopardo, né? E ela também tinha os pés como o urso e a boca como o de leão. E me chamou a atenção, né? É interessante também, de uma forma agora pensando de uma maneira panorâmica, porque ali engloba o leopardo, né? A Grécia, a, não, a Grécia, o leopardo, é isso. Depois tem o urso, lá dos 4 animais. E a Exatamente. boca como de leão, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Ray Schmidt fala que do leão também comparando com Babilônia, com o primeiro animal. E a gente poderia voltar, por exemplo, no contexto que você estava falando um pouquinho do céu, a gente às vezes também pode ver por exemplo, a gente pode ver o leão como sendo Jesus e o leão de Judá. A gente pode ver Satanás fugindo como o leão no final dos tempos. Então, são detalhes importantes. A gente sabe, por exemplo, que quando nos dá isso aqui, fala de reinos específicos. E a gente vai lá para Daniel, por isso aqui eu estava falando que às vezes é preciso sair do capítulo em que a gente está e ir para outro capítulo. Mas eu acho que, mesmo com esses detalhes que a gente vê aqui nesses capítulos, a gente por si só já consegue destrinchar isso. E daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Obrigada, Carla. É um bom ponto. Obrigada. Então, capítulo 17. De que nos fala o capítulo 17? A Lara falou aqui que também depende da aplicação. Sim, também depende da aplicação. Que era o que, por exemplo, voltando de novo, né? Ou você pode fazer a aplicação de uma história que está acontecendo no céu, você pode aplicar isso para uma história que está acontecendo na Terra. E outra coisa, porque a gente não pode aplicar essas histórias do jeito, no contexto original, do jeito que estão para nós hoje, né? Então a gente tem que fazer uma aplicação diferente. Mas de que fala o capítulo 17? da mulher a grande meretriz. Fala da mulher, a grande meretriz. É, onde a gente vê uma visão panorâmica, uma visão dispensacional, ou as duas, novamente? Ó, se a gente vai para o verso 3, eu acho que a tia Renilde já falou para a gente. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, uma parte a Renilde falou que era dispensacional. Mas quando a gente tem aqui a besta de cor escarlata, a gente também sabe que representa esse período de tempo da igreja papal. E ela tem um princípio e tem um fim. Depois tem novamente as 7 cabeças com os 10 chifres, né? E essas 7 cabeças que são representadas em todos os capítulos, que possivelmente a gente também poderia ver como uma visão panorâmica. O que vocês acham? Y también está la palabra deserto, que es la misma palabra que está en Apocalipsis 12, para hablar sobre un periodo de 2260 años.
Exatamente. Então, eu acho que, de certa forma, e a gente pode pôr marcar, se a gente quiser, de alguma forma, isso, 1798, talvez 538 a 1798, esse período de tempo, né? Então, ou seja, se a gente faz isso, fala que é de 538 a 1798, a gente tem um princípio e tem um fim de uma história aí. Então, a gente já teria que determinar isso como uma visão panorâmica, e dentro dessa história a gente tem os 1260 anos. Então, vocês estão vendo que, por exemplo, de um só verso, a gente consegue ver dois tipos de visões e que isso nem sempre é fácil, principalmente quando a gente está associando também esses três capítulos, né? Então, por exemplo, Apocalipse 17 nos coloca na história da lei dominical e fala de reinos e fala de sucessões, né? Quando a gente fala de Apocalipse 13, fala da história de duas bestas, uma da terra, a outra do mar. E a gente vê também uma transição de Roma pagã para Roma papal. Apocalipse 12 fala da mulher e fala de um dragão, por exemplo, né? Se eu desenhasse isso aqui, deixa eu ver. Por exemplo, se eu colocasse isso aqui para falar em termos de reinos, né? E nos reinos que esses capítulos focam, por exemplo, eu poderia fazer assim: vamos dizer que aqui é o tempo do fim. A gente tem sempre a segunda vinda aqui, mas a gente pode fazer o seguinte: 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se é suficiente. Vou pôr outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente teria esses reinos. O primeiro reino sendo quem? A Babilônia, né? Então, a gente tem aqui a Babilônia. Queria que isso me deixasse mais para cima. Mas ainda dá para ver, né? A Babilônia, depois o segundo sendo a Média. E é nesses reinos aqui que entram as características desses animais que a Carla estava mencionando. A Média-Pérsia. Depois a gente tem a Grécia. A gente tem as duas fases de Roma, né? A Roma pagã com a Roma papal. E depois a gente tem precisamente o que a gente fala aqui, que é os Estados Unidos e os Estados Unidos, mas uma em fase cordeiro, que é do sexto reino, e a outra fase dragão, que é no sétimo reino, ok? Então, Apocalipse 17, ela foca tanto no sexto e no sétimo reino, mas ela também nos mostra o ressuscitar do quinto reino. Por quê? Tem esses elementos bastante dispensacionais, mas também mostra essa repetição da história. E qual é a repetição da história? Se nós falamos dos Estados Unidos como dragão, a fase em que ela estava falando como dragão foi aqui no Quinto Reino. Então, dentro dessas visões dispensacionais, a gente tem que identificar tanto a panorâmica, porque a gente consegue ver, por exemplo, se a gente fala da mulher, é a mesma coisa que as cabeças. A gente, quando está falando da mulher, a gente também consegue ver a mulher identificada em cada uma dessas histórias, né? É uma mulher que a gente vê passando de reino para reino, né? Essa autoridade que está aí, essa pessoa que está controlando de alguma forma, né? Então, a gente sabe que a gente diz que esse reino e esse aqui, eu não gosto de dizer que são iguais, eu gosto de dizer que são semelhantes. Eu vou botar esse sinal aqui, porque o quinto reino,
a gente não o vê representado de forma literal no sétimo reino, tá? Porque o sétimo reino já não aparece mais como sendo o papado para nós. Mas o papado tinha certas características semelhantes, e são essas características semelhantes do quinto reino, né? Que são o quê? Um controle global espiritual, porque foi um período aqui dos 1260 anos, né? Em que esse controle global espiritual reinou de forma suprema ali, né? Então, esse mesmo domínio é o mesmo domínio que a gente pode ver sobre os reinos e sobre uma perseguição agora quando a gente fala desse sétimo reino, tá? Então, a gente já sabe que esse sétimo reino se refere aos Estados Unidos na nossa dispensação, mas que não está vinculado à religião, a nenhum controle de poder religioso. Comparando para nós, nesse caso, tem esse mesmo elemento de controle e de poder, porque eu mencionei no início que a gente tem que ver essa dificuldade de poder entre esses dois reinos ou dois poderes, mas não mais numa perspectiva religiosa. Ellen White, quando ela fala disso, ela nos fala dessa junção da lei dominical como a perspectiva religiosa. Mas a gente sabe que quando a gente tem a transição aqui do quinto para o sexto reino, quando há essa transição sendo feita, há uma separação de igreja e Estado. Então a gente não pode falar como há, eu vou colocar aqui, separação de igreja e Estado. Separação de igreja e Estado. Então, se houve uma separação aqui de igreja e Estado, e isso consta na Constituição dos Estados Unidos, a gente já não pode ver mais essa repetição igual aqui na nossa história do sétimo reino, ok? Então, por isso é que a gente pode comparar Apocalipse 13 com uma imagem da besta também com um domínio global. Outra coisa que a gente vê para poder comparar esses capítulos é a besta, alguém mencionou aqui, a besta que sofreu essa ferida mortal, mas esse poder ele ressuscita através de uma segunda besta, que em outros estudos a gente já falou que se refere à mesma besta. O que eu quero dizer com isso? É esse quinto reino sendo representado agora pelo sétimo reino, que é essa fase final dos Estados Unidos, né? Então, essa fase final dos Estados Unidos tem essa réplica do Quinto Reino de 1798, né? A gente pode pôr aqui 538 até... já não vai dar para colocar muito bem aqui, mas 1798, tá? Algum comentário, alguma pergunta até aqui? Eu acho que eu tenho. Ou Então, várias Gabi, perguntas? é assim, ó, é, a questão, o reino e quando se fala também no Apocalipse de besta e de mulher, essa transferência ela acontece quando a mulher volta a sentar na besta, porque no sexto a besta não tem a mulher. Então essa mulher, segundo o que eu estou entendendo, posso estar enganada, significa ideologia. Uhum. E aí não seria, no caso, o contexto todo dos Estados Unidos em si, mas sim uma ideologia, né, que ora está e ora não está. E aí a minha pergunta é se isso tudo que eu falei é isso mesmo? Essa ideologia, ela não tem o seu caráter religioso também? Vou usar a palavra mais clara, maga. Essas pessoas que agora são chamadas de ultradireita, né? J.D. Vance, Steve Bannon, eles não têm um forte apelo religioso também na sua ideologia? Eu gosto dessa pergunta, Carla. É bom a gente desenvolver um pouco mais isso. É sim.
Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da ideologia, a gente já vai para aí. O seu pensamento, para mim, está correto porque eu entendo dessa forma também, né? A gente não pode falar de uma igreja em si ou de um poder que seja religioso controlando. Hoje, o que a gente aprendeu é que a gente fala de uma entidade com uma ideologia, né? Isso. Se essa entidade tem um elemento religioso, pode até ter esse elemento religioso, só que esse elemento religioso não é o principal que comanda. é, Por exemplo, quando a mulher está sentada em cima da besta, né? E ela tem essa fala como um dragão, essa fala dela, essas leis que têm sido colocadas por esse elemento, né, através desse controle, essa ideologia, não são elementos particularmente religiosos. Eles têm um fundo religioso, todos eles, mas hoje, mesmo juntando J.D. Vance e todo esse partido republicano, a gente não vê eles falando de religião, mesmo quando eles trazem elementos, vamos aumentar a família, é, a gente tem que pensar em, é, é, como, não queria dizer mais, ter mais filhos e tal, aumentar a natalidade, né? Quando eles falam nisso, antigamente a gente conseguia ver esse elemento família associado a algo mais religioso, né? Esse padrão esse conceito patriarcado e tal. Quando eles falam nisso, o que eles estão fazendo, basicamente, é tentar de alguma forma quebrar o que são direitos humanos, né? Então, não existe esse elemento religioso por trás disso. Existe um elemento político, né? Então, eu não sei se eu me expliquei bem, mas deu para entender um pouco o que eu quero dizer? Opa, deu, sim, deu para entender. Eu fico me perguntando, porque eu imagino também, quando a gente coloca esse pessoal todo no mesmo lugar, né, realmente não dá. Os republicanos, existem lutas ali entre essas pessoas, né? Existem pessoas que realmente ainda buscam pelo direito, né, pela a questão dos direitos humanos e outros que querem quebrar os direitos humanos. Mas aí tem que analisar, vai ser uma conversa muito longa, as características, né? A característica do próprio Trump, né? Que não é exatamente igual a do J.D. Vance. E aí, para fazer essa análise, eu acho que teria que ser num outro momento. Que aí, né? Sim, Porque tem muito mais a questão profundo. da doutrina Monroe, né? Que aí, se você olhar Tá? o manifesto que eu falei uma vez aqui, que era o Destino Manifesto, abraça aquela ideia da doutrina Monroe do passado, e aí, mas assim você vai encontrar no Trump, por exemplo, ora a favor, ora contra, ora ele blefa, ora não, né? E existem outras pessoas que já são mais fortes nessa ideologia aí para o lado religioso, no caso. Mas eu entendo, sim, que tem, no momento pelo que eu estou enxergando, flutua ambas e outras mais. É que, por exemplo, assim, eles têm que ter um elemento em comum, né? E o elemento em comum que os une não é religião. Eles são unidos comumente pela política, os princípios políticos. Porque se você vai ver o background né, o passado, por exemplo, do J.D. Vance, ele teve fases religiosas muito diferentes até ele chegar à religião que ele apoia hoje em dia, né? Tem outros que são muito apoiadores do libertarianismo, outros que são dentro do catolicismo, outros que são protestantes, né? Então, isso não é o ponto que eles têm em comum, porque eles têm esse passado religioso muito diferente. O que os une de uma forma comum para eles poderem avançar como esse poder político, essa entidade, e ter uma ideologia que eles possam espalhar, é uma ideologia política, de alguma forma, entende? Então, embora possa existir aí algumas características que são predominantes do Quinto Reino, né? Que foi ali um período realmente onde ressalta a religião. Ao trazer isso para o Sétimo Reino, a gente não consegue ver isso da mesma forma. Por isso que eu falei aqui, eu não gosto de colocar que o quinto é igual ao sétimo. Gosto mais de falar que tem umas certas semelhanças e adota características, mas são características falando de soberania, de poder, de controle, a forma como
por exemplo, Roma naquela época teve esse período de 1260 anos e eles dominaram globalmente, né? Até eventualmente haver essa separação de igreja e Estado. Hoje, no Sétimo Reino, está acontecendo da mesma forma nesse elemento, na questão de poder e controle, né? Não nessa característica religiosa. Sim, Não sei se... obrigada. Ok? Gaby, Mas obrigada, Carla. É um bom ponto. Mati, eh, pelo menos como eu compreendi, como eu compreendo, que você tem o capítulo 12, você tem uma mulher. Falamos que é a mulher boa porque tem um filho. E é a igreja. Você vai a Apocalipse 17, você tem uma outra mulher, mas esta mulher fala blasfemia y es ruin. Entonces tenemos una... Y es un periodo de 1260. Entonces, una idea como a iglesia adventista, que un término, un símbolo mulher es un símbolo para iglesia. Até no mucho tiempo tínhamos esa idea. Mas o que se fez foi pegar o símbolo, tirarlo fora do contexto, colocarlo en una caixa negra y preguntar, yo no quiero saber quién es esa mujer ni cuál es la otra mujer. Yo quiero saber qué es mujer. Só. Y ahí cuando se analizó eso, se procuró una palabra que possa utilizarse en cada una de las dispensaciones. Una palabra que no sea específica como a palabra entidade. Entonces, una entidade puede verse como una pessoa o puede verse como una estructura, por ejemplo, como o papado, o una pessoa como Nabucodonosor. Mas a pessoa tem que sentarse no trono. Entonces, a pessoa en un séptimo reino que se sienta en un trono no es maga, es Trump. Maga intenta hacer que Trump faça lo que Maga quiere, mas tem veces que Trump no quiere hacer eso. O que tiene poder a mulher, por eso falamos que a mulher en este contexto que está sentada en un trono es Donald Trump. Se ve de forma diferente, tiene una ideología, no precisa ser religiosa. Pode, mas não precisa. Assim compreendo. isso. Eu já poderia terminar o estudo porque você já se adiantou aqui, né? Mas obrigada pelo comentário. Mas eu vou ressaltar na mesma esse ponto novamente. Então, por que que a gente compara esses três capítulos? Agora que a gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente tem um pouquinho mais de noção, né? A Apocalipse 17, que é o capítulo final para nós ali, né, que nos leva à lei dominical, ela mostra uma sucessão de reinos, né, até a gente chegar a esse sétimo reino, que foi o que eu tentei desenhar aí na linha. Então, nesses três capítulos, eles colocam a gente em dispensações, onde a gente consegue também ver visões tanto panorâmica como dispensacional. A gente vê essa transição de Roma pagã para Roma papal em Apocalipse 12. A gente vê o quinto reino sendo a fase de Roma papal e depois essas duas fases dos Estados Unidos, né? A fase de Cordeiro e a fase de Dragão. São capítulos que nos dão basicamente a visão panorâmica da história, mas contada em perspectivas diferentes, né? Então, quando a gente faz toda essa comparação desses capítulos, a gente consegue, é daí que a gente consegue chegar à nossa conclusão da lei dominical, né? Novamente, que não tem nada que ver com um elemento religioso, embora possa ter alguns traços aí que eu não discordo da Carla, que talvez possa ter alguma coisa aí por trás, mas que não é o ponto principal, né? O nosso ponto principal, o foco hoje é o ponto político. Por isso que tanto a nossa lei dominical, ela tem que ver com o sistema político, né? Não mais essa ideia de igreja como a Ellen White nos tinha trago esse elemento, né, essa questão de sábado e domingo. Não é mais isso, né? Então, o que que a gente faz? Tal como a Márcia e a Carla mencionaram, a gente passa a chamar isso de ideologia, né? Para isso, o que que a gente faz? A gente faz a comparação entre a mulher e essas bestas, né? Então, quando a gente vai lá para Apocalipse 17, por exemplo, essa mulher, ela tem certas características. Ela é vista como uma prostituta, essa mulher está sentada em cima de uma besta, tem a taça cheia, né, com o sangue dos santos.
ela tem um nome específico, né? Mas a gente tem que saber quem é essa mulher. Então, a Carla tinha falado do MAGA, mas eu gosto de. Não é que eu gosto, eu acho que a gente já identificou essa mulher como sendo Trump, né? Mas através da Bíblia, desses capítulos, a gente vê que essa mulher, aqui na Bíblia não diz que é o Trump, né? A gente vê essa mulher sendo representada por uma igreja, ok? Se a gente fosse para cada reino, a gente ia ver só apenas um reino onde a igreja teve esse controle, né? Que eu já mencionei, foi no quinto reino, onde essa mulher realmente teve todo esse controle. Nos reinos anteriores, a gente não vê essa mulher tendo todo esse poder. E principalmente do sexto reino para o sétimo reino, então, pior ainda, porque a gente teve essa separação de igreja e Estado, né? Então, a gente não pode dizer que essa mesma mulher, né? Ela segue sendo uma representação de igreja, porque na visão panorâmica isso nem sequer encaixa. Por exemplo, se a gente fosse, o que seria essa visão panorâmica? É a gente ir daqui, né, desse primeiro reino, até aqui a até aqui a esse sétimo reino. Nessa visão panorâmica, perdão, gente. Nessa visão aqui panorâmica, a gente não consegue. Eu tentando ver onde é o acento agora. Então, nessa visão panorâmica, a gente não vê essa representação, ok? Isso não encaixa. E na dispensacional, a gente também não consegue ver, porque a gente não vê aqui, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro e quarto reino, que seria, por exemplo, se a gente quisesse ver como dispensacional, a gente também não vê essa mulher tendo esse controle e domínio. Onde ela tem esse maior controle é no quinto reino. Depois, no sexto e no sétimo, ela deixa de ter esse controle novamente, né? Então, por isso é que a gente não pode, a gente tem que entender esses detalhes, tanto da visão panorâmica como dispensacional, mas também entender a representação do que era antes e o que é hoje para nós, né? Então, a gente está falando de uma mulher sentada em cima de uma besta, e o que isso representa é um poder, um controle, ok? E além de controlar essa besta, essa mulher ainda passa os seus princípios, a sua ideologia para essa besta, né? E no quinto reino, a ideologia era essa, era esse ponto religioso. Hoje, não mais, ok? É, Então, o que a gente disse, o que a gente diz hoje é que essa mulher, ela é uma entidade que tem uma ideologia. E como o Mati mencionou, ele se adiantou aí um pouquinho, né? Por que essa palavra entidade? Precisamente porque é uma palavra mais ampla e que pode abranger quando você fala de uma instituição, quando você está falando de um sistema em específico, ou até mesmo quando você quer se referir a uma pessoa. Então, por exemplo, a mulher, por exemplo, poderia ser é, uma entidade, poderia ser vista como essa pessoa, a mulher sendo essa pessoa. Só que e vamos dizer que é o Trump. Só que o Trump tem ali também um sistema, né? Então, é uma palavra mais ampla que pode abranger todos esses pontos. E em vez de a gente dizer que é uma mulher, a gente passou a falar que é uma entidade com essa ideologia, né? Então, por causa disso, a gente não pode dizer que a lei dominical, hoje em dia, ela está relacionada à religião, né? Então, para concluir aqui, a gente poderia dar. Esses capítulos são bons a gente ir capítulo por capítulo, fazer esse exercício dispensacional, panorâmico e tal, mas eu já passei do meu tempo, não dá numa só aula para a gente fazer tudo, mas eu queria que vocês ficassem com esse conceito, né, de entender essa relação entre esses reinos, entender essa dificuldade de poder que está por trás disso, vendo que, embora
o sétimo reino tem adotado características do quinto reino, não é numa perspectiva religiosa, mas sim numa perspectiva política, porque a gente está falando de poder e controle, que foi a forma que o quinto reino reinou nesse período de 1260 anos, né? E também que a gente pode pegar nesses 3 capítulos, compará-los, ver que eles falam da mesma história, por isso que a gente junta esses 3 capítulos, só que nos trazem perspectivas diferentes de acordo com essa visão tanto panorâmica como dispensacional, ok? Então, super resumo aqui do que eu queria que vocês vissem hoje. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Gaby, yo tengo un comentario. Por favor. Eh, hay un artículo que o Ansiao Parminder publicó esta semana, que fue colocado ahí en un librinho esta semana también, que acho que es muy bom. Eu estaba esperando esa información porque Ansiao Parminder tinha falado, mas não tinha explicado, que falou que Jones, Alonso de Jones, ele sabía reconocer que o falar como dragón no era apostasía religiosa, sino que tenía que ver con apostasía en la parte política. Eso sería falar como dragón. Entonces fala, a Igreja Metodista está esperando la ley dominical y él comprendió, mas él se dejó llevar por la presión do movimiento adventista en aquel tiempo, Igreja Metodista. Entonces él fala que en aquel contexto, sí, en aquel contexto, tinha una guerra de Estados Unidos que por España, por algunas islas, entre ellas Puerto Rico, Cuba, islas de acho que era Filipinas, y que allí se ve Estados Unidos falando como dragón, por ejemplo, que fala que libera a Filipinas da presión das colonias españolas, mas él fala, mas ahora nos vamos a gobernar. Porque ellos no saben gobernarse a sí mismos, nos vamos a gobernar. Algo semejante a lo que está aconteciendo ahora con Venezuela. Claro. Entonces, esa idea de ese falar como dragón no precisa ser religioso. Quizás possa vir alguna cosa religiosa después, mas ese falar como dragón es una cuestión de política. Muy interesante, artigo, muy interesante. Só isso. Eu, às vezes, fico pensando se em algum momento, por exemplo, porque a gente está nessa questão, a gente também olha bastante a Igreja Adventista, né? O que eles seguem acreditando. E eu, para mim mesma, às vezes questiono se vai haver algum elemento religioso que não vai ter nada a ver com o conhecimento que a gente tem, mas que vai ser tipo uma decepção para os uma desilusão para os adventistas, né? Vai ter, assim, tipo, um elemento religioso qualquer sendo mencionado, eles acreditando que aquilo é lei dominical, e isso talvez levando algumas pessoas até no movimento à confusão. Então, por isso é que eu acho que esses elementos, esses capítulos também são importantes da gente entender. Como é que a gente faz essa transição de algo que Ellen White falou que era sábado e domingo e para a gente já não é mais, né? Mas que para o adventismo continua sendo. Como é que a gente introduz aqui esse elemento político mediante aquilo que está acontecendo internamente e externamente, né? Então, eu acho interessante até que a Carla tenha trago esse ponto. Agora estou vendo uma mão levantada, acho que é da Carla. Gabi, né, é só para, não sei se eu não esclareci, né? Eu também penso dessa forma, mas vejo muita mescla até o fim, sabe? E em alguns momentos, ora um fica mais forte, ora o outro fica mais forte, né? E ainda não, em relação à lei dominical mundial, eu já, às vezes, conjecturo algumas coisas também, entrando como o Mate falou ali, quem sabe, né? Até alguma coisa mais religiosa no futuro. Porque quando a gente vê os sucessores de Trump, o sucessor, você consegue ver que ele tem esse lado que também é bastante forte, né? Mas Trump é um homem business, né? É outra coisa. Ele se faz, né? Ele se faz, ele tem uma performance para o momento que lhe melhor apraz. Então é diferente.
mas naquele bolo todo ali, né, a gente consegue ver também essa ideologia maga, essa ideia do excepcionalismo americano, que tem muito a ver com a ideia de que eles, né, teriam que expandir para o mundo inteiro, se achando que podem, né? E isso vem de um passado do Exatamente. calvinismo. Então, quer dizer, Exatamente. uma coisa que puxa a outra e que leva a outra, né? Exato. Hoje em dia, se eles tivessem que apelar por um lado religioso, eu acho que só mais se eles vissem que estão perdendo ali o apoio da população, ou sei lá, teria que ser algo que fosse de benefício próprio, para eles se manterem dentro em cima desse poder, né? Então, se eles tivessem que, de forma política, apelar, juntar, mesclar ali alguma coisa religiosa, é mesmo só para passar pano de alguma forma para se manterem no poder, eu acho. Não continuaria sem ser o ponto principal, né? A Gayle vai falar, depois o Mate. Eu só quero trazer algo que a Alda Palminda diz. Quando a pessoa morre mal, Morre morre sendo mal malvada. e ressuscitar, como é que essa pessoa vai ressuscitar? Mal ou pior ainda? Então, para mim, isso foi muito interessante, porque a pessoa Ressuscita. ressuscita pior ainda, mais evil, pior ainda. Então, para mim, mas eu lembro quando Trump saiu e depois agora ele volta para ser presidente outra vez. Nessa fase, para mim, ele pior ainda. Então, eu só quero trazer isso para nós continuar vendo direito como é que as coisas estão acontecendo. Não está sendo como cordeiro, mas realmente com uma dragão, sabe? Essa tipo de pessoa. Eu acho que até agora estava aqui pensando, eu acho que esse elemento religioso em 2016, talvez, teve um pouquinho mais desse elemento religioso que tem hoje, né? Esse apelo, assim, de uma forma até mais protestante, e então, que até levou a igreja adventista a pensar, olha, tá vendo, como eles são mais protestantes, ele já vai passar uma lei dominical e tal. Mas eu acho que talvez 2016 a gente tenha visto um pouquinho mais desse elemento do que vê hoje em dia, né? Mate? Sí, pensaba lo que faló Gayle. Eh, o sea, igualmente malo, Mao, só que agora é mais forte. Tem, a nível mundial, uma fortaleza impressionante. Las pessoas más ricas do mundo, todo o poder. Y otra cosa que pensaba era que a cuestión religiosa que se falaba en aquel periodo de tiempo de Cuba, de Filipinas, ten que ver algo semelhante a lo que acontece agora, que esta idea de un nacionalismo occidental, cristão, en contra dos inmigrantes que ven trazendo suas ideas exquisitas, raras, antifamilia, eh, incluso muy misóginas. Entonces, acho que entra a parte religiosa ali, tranquilamente. Não perdendo de vista, porque às vezes falando do nosso teste, né? Igualdade está englobado dentro disso também, tá? Não quero que a gente perca isso de vista. Bárbara? Sobre o elemento religioso, agora estava lembrando, acho que foi ontem que assisti um vídeo do Parminder que ele falava sobre o quinto e o sétimo reino, que a Gabi já falou sobre isso hoje, sendo iguais, mas não idênticos ou similares. E um dos erros dos adventistas era achar que, como o quinto tinha o elemento religioso, o sétimo também tinha que ter esse elemento religioso. Então, o erro que tem os adventistas é achar isso, que tem que ter o elemento religioso no sétimo reino e por isso não reconhecem a lei dominical como nós agora. Obrigada. Bom ponto. Mais algum comentário? Alguma pergunta também? Oi, Pensaba, Gabriela.
Vai Marcos, acho que foi o Marcos? Sim, mas o Márcio quer falar? Pode falar. Não, eu Vai falei Marcos você, vai Marcos, que a gente ainda não te ouviu hoje, e depois o Mate. Ah, tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade. Estou chegando tarde porque eu saí da minha casa para casa da minha mãe. Eu não tive nem tempo de pegar assim, na viagem o estudo. Mas, enfim, mas pelo que eu estou presenciando aqui, é realmente uma recapitulação do que o Parmeira vem estudando com a gente, né? E ao ouvir os comentários aí da Carla, do Mate, a próprio seu, da sua mãe, me fez pensar em uma coisa. Eu ainda tenho uma ligação muito, eu não vou dizer muito profunda, grande com a igreja, mas tem uma certa ligação porque minha esposa é adventista, né, a Ana. Ela é adventista, ela é bem razoavelmente presente à igreja, mas ela tá bem assim alicerçada na igreja. E a gente às vezes conversa sobre esses pontos, né, mais atuais. E eu vejo que ela está muito posicionada realmente a visão litúrgica da igreja, da IAD, Constituição ainda, né? E ela segue algumas pessoas, ela ouve algumas pessoas que usam muitos textos de Ellen White para defender essa questão do ponto religioso, né? Especialmente doutrinário do sábado. Então, isso realmente é muito forte. E eu vejo que a gente o tempo está passando e está se para formalizar isso. Eu fico preocupado ao mesmo tempo o que vai ser do futuro recente. E hoje de manhã cedo, antes eu estava me aprontando para casa da minha mãe, eu rapidamente assisti um sermão pequeno do presidente Ayrton Killer, né? Que agora é o presidente mundial da igreja, né? Vocês devem estar sabendo disso também. E aí no sermão do Ayrton, que eu acho que é um sermão recente agora desse mês, ele falou exatamente sobre a posição da igreja em relação à cultura do mundo. E ele deixou bem claro que alguns pontos, e dentre desses pontos, ele fala sobre a questão da sexualidade. Ele fala que nós devemos realmente amar as pessoas, nós não devemos de amar as pessoas e ter empatias por elas, mas nós não podemos também ser franco com elas de que ele falando, né, que nós como cristãos, cristãos que servimos a Deus, precisamos seguir uma sexualidade bíblica, ou seja, homem e mulher. Então, isso ficou muito claro, assim, e hoje ele está numa posição muito importante, que é um presidente mundial. É claro que ele tá se posicionando como a igreja se posiciona, ele não vai agir diferente. Mas isso é muito preocupante, porque a gente percebe como a igreja, ela realmente ela tá bem assim, à margem do que Deus quer que a gente viva, enxergue, né? Então, ela se distanciou bastante. Então, isso é muito perigoso. Eu só queria fazer esse comentário. Eu acho assim, quando a gente, na verdade, às vezes eu tenho essa empatia. Obrigada, Marcos, em primeiro lugar, né? Às vezes eu tenho essa empatia, por exemplo, quando eu penso na igreja adventista, e até para nós eu acho que isso foi difícil, né? E às vezes ainda é difícil. Quando você pensa em tirar de certa forma, essa fala que a gente tem, é como se a gente estivesse tirando esse elemento religioso, né? E é como se, para os adventistas, se você falar que uma lei dominical não tem mais que ver com sábado e domingo, é como se você tira esse elemento religioso tão aguardado e joga por terra, né? Tipo, o que que a gente vai acreditar agora, né? Você acaba com a fé daquela pessoa. Então, de certa forma, eu acho que, não sei, às vezes eu sinto uma certa empatia, né? Porque eu acho que isso aconteceu com a gente também. Mate e depois a Lara. Não esquece do que você vai falar, Lara. varias cosas. Pienso, bueno, solamente pensaba, Charlie Kirk, por ejemplo, este profeta da direita que fue martirizado. Él, o último libro que escribió antes de morir fue acerca do sábado. Y eso puede ser algo para un adventista que está hablando de eso. Que aparte hiperconservador, va muy bien. Bueno, solamente eso. Obrigada, Mate. Pedro? Mas agora com o comentário do Mate, eu quero comentar algo, mas para mim
isso é uma oportunidade, porque às vezes, né, eu falo por experiência própria, vai vir algum adventista, né, que a gente tem contato, familiar, amigo, que seja, e vai falar, ah, porque tu viu que aquele Kirk, né, enfim, guardava o sábado, etc e tal. É uma oportunidade para gerar essa reflexão. Mas de quem ele era apoiador? O que ele falava? Adianta ser guardador do sábado e ser uma pessoa assim terrível contra todos os direitos humanos, apoiador de um pedófilo, enfim, né? Um criminoso condenado. E eu acho que a gente pode ver essas coisas que, claro, eu acho que eles podem usar para defender a visão de mundo deles, mas como uma oportunidade para gerar essa reflexão. Agora eu vou passar para o Pedro, que ele tinha outro comentário. Vai, Pedro. Obrigada, Lara. E eu queria comentar também no que estava falando o Marcos, que a gente meio que parou de falar disso e eu não sei o que possa significar na prática, mas nossos modelos dizem que a Igreja Adventista oficialmente não é mais, tipo, o povo de Deus fechou a porta da graça no decreto dominical, em julho de 2024, né? Porque não era só o navio dos Estados Unidos, era também a igreja. Fico pensando nisso, né? Sim. Eu gosto de pensar, não sei se eu, pode ser errado, mas eu gosto de pensar nesse conceito lei nacional, lei dominical nacional e a mundial, só para, sei lá, pensar que outras pessoas possam ter mais oportunidade, né? Embora seja, a gente sabe que para cada grupo tem uma porta se fechando, né? Tem uma lei dominical, mas enfim, eu Mas a gosto de questão ser. é a instituição fecha, né, como instituição, mas individualmente as pessoas ainda têm chance de salvação, É teoricamente, isso. até o final mundial, né? É isso, eu acho que é isso que na minha mente eu gosto de pensar nesse conceito, né? De certa forma é um pouco mais reconfortante. É lamentável para a instituição em si, né? Porque de certa forma, se você é uma entidade com poder, né? Se essa entidade sendo essa instituição, você leva muita gente com a sua ideologia, né? É, mas para outras ainda existe essa oportunidade. Mais alguém? Oi, Gabi, posso falar de novo? Claro. Então, o Pedro fez um comentário interessante e chamou minha atenção e eu acho que acendeu mais uma linha, uma luz amarela. Outro dia, tendo um debate assim, né, com o meu irmão, eu tenho um irmão que ele é militar, né? E ele não é só porque ele é militar, mas ele é muito, eu acho que ele é extremamente conservador. Acho não, ele é. E uma dessas vezes, ele falou assim, ele foi muito objetivo e muito claro comigo. Ah, eu sou homofóbico mesmo. Eu sou homofóbico. Ninguém vai me fazer pensar diferente do que eu penso. Mas ele é religioso, bom, ele é cristão, né? Ele é adventista. Então, esse é meu posicionamento. Então, eu não consigo entender que exista mais do que homem e mulher. Eu sou homofóbico, e daí? Falando para mim, né? E aí eu fiquei quieto, fiquei ouvindo ele falar. Enfim, então é uma preocupação realmente muito grande, porque, como você acabou de falar ainda agora, e pensando na minha esposa, pensando no Lucas, eu creio também que ainda há uma expectativa, uma esperança, não é? Mas a instituição parece que a questão ficou já encerrada para a instituição, né? Em função do seu posicionamento como instituição religiosa. De acordo com aquilo que a gente estuda, né, e pegando nesse contexto de Atos 27 também, quando a gente fala dessas instituições, sim, elas já têm, né, o selo, vamos dizer, né. Enfim, eu vou orar e depois a gente pode, só por causa de tempo, para encerrar aqui, mas a gente pode continuar nos nossos pedidos e agradecimentos, tá bom? A gente pode continuar conversando por lá. Então, vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, por termos a oportunidade de rever esses assuntos que são importantes para nós, rever coisas que às vezes ficam esquecidas na nossa mente. Sabemos que é muita informação, são muitos detalhes, existe uma maior complexidade da mensagem, mas também existe a tua graça e que nos ajuda a entender melhor a tua palavra. Pedimos que possas derramar sobre nós sabedoria, compreensão para os próximos estudos que temos diante de nós nesse movimento.
que possas abençoar cada pessoa aqui presente e as que não estão presentes, que nós possamos seguir firmes nesse caminho e almejando sempre o céu. Pedimos que abençoes o restante do nosso sábado, que possa ser um tempo proveitoso na tua presença e na companhia de quem nós amamos. Em nome e por amor de Jesus. Amém.